E o Senhor diz: só apenas obedece, mas eu te darei uma visão. Eu vi 2 guarda-chuvas, e guarda-chuva significa proteção. Escuta bem o que eu vou dizer. Essas queimadas que nós iremos orar agora, que estão atingindo 46 cidades, iria acontecer politicamente. De 20 em 24 horas vai sair coisas grandes, que vai sacudir os alicerces. Vai dar combustível ao povo, mas é de 20 em 24 horas. Irá crescer. O mal não conseguirá mais avançar 1 milímetro em território nacional brasileiro. Vai ter uma ordem do homem de branco, mas a ordem é essa. Mas o homem de branco eu creio que vai determinar. Nós não podemos mais interferir na nação brasileira. Está sob a proteção do homem de branco. E isso é real. Não vai ter como. Não existe ninguém que consiga aplacar esse fogo. Eles podem ter prevalecido durante alguns meses. Mas aí o Senhor diz: agora basta. Agora basta. Não terá como voltar atrás. Você sabe um rolo compressor de 1 bilhão de toneladas? Vai passar por cima de todas as pessoas que quiserem se opor o bem em território nacional brasileiro. O general que nunca perdeu luta, nunca perdeu batalha, está sobre o território nacional brasileiro. E na hora de um confronto, existem percas. O apóstolo Reginaldo Rolim, na noite deste domingo, 25 de agosto de 2024, traz mais uma palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que o fogo que se acendeu na política brasileira não tem ninguém capaz de apagar, pois este fogo é constituído por Deus. O apóstolo diz também que o que está para acontecer na nação brasileira não tem como voltar atrás e que o grande confronto está chegando. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Já chegue aqui deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você seja o primeiro a receber. E também para que o algoritmo da plataforma veja que este vídeo é relevante e compartilhe com mais pessoas. Fique agora com mais uma palavra profética relatada pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Meu amigo do Anderson mandou algo para mim e eu falei para ele que Anderson, você está aí, Anderson? É no canal no Alves, está fora do ar ainda, né? Mas ele está com o canal da esposa. Ele mandou algo para mim aqui, eu quero falar isso para vocês. Quando eu ia a São Paulo, eu falei na live do dia 22, se não salvo a memória, quando eu recebi o comando de Deus para ir a São Paulo, especificamente a cidade de Campinas, eu nunca tinha ido a Campinas. Eu fui à Avenida Paulista 2 vezes. E a terceira vez que eu fui a São Paulo foi a Campinas. Eu estava no monte e o Senhor me determinou: você vá a Campinas e com pressa, porque eu tenho algo com você em Campinas. E eu perguntava para Deus, e eu falei em 2 lives aqui, se não me salva a memória, 3. Eu perguntei: Senhor, o que o Senhor tem comigo em Campinas? E o Senhor diz: só apenas obedece, mas eu te darei uma visão. Eu vi 2 guarda-chuvas. E guarda-chuva significa proteção. Quando a pessoa está na chuva ou quando a pessoa está no sol, ela protege-se. E eu continuei até o dia de chegar em Campinas, mais de 30 dias, vendo um guarda-chuva. Quem se lembra disso que eu falei, disso de Campinas? Foi em 2 lives que eu falei, ou em 3, eu só fiz citar. Quem se lembra disso, diga eu. Só quem se lembra, diga eu. Eu falei para o Anderson hoje, eu falei em 2 ou 3 lives. Quem se lembra disso? Pronto, as pessoas estão colocando, eu agradeço a participação de vocês. Agradeço a participação de vocês, que estão colocando eu que se lembra que foi dito isso. Então, aí entenda,
Preste muita atenção. Aí o Senhor me mostrou 2 guarda-chuvas em Campinas e eu entendi na visão que guarda-chuva significa proteção. Quando eu estava em Campinas, eu citei isso para o Anderson, citei isso para os pastores, citei isso para a Vívia, mesmo antes eu citei para o Anderson e Vívia. E quando eu estava pregando em Campinas, no Gran House Eventos, em Campinas, no Gran House Eventos, um espaço maravilhoso, que também será lá o nosso outro evento em Campinas, que será dia 8 de janeiro de 2025. No 8 de janeiro de 2025, eu estarei de volta lá em Campinas, no Gran House, tá certo? 8 de janeiro de 2025. Então, escuta bem o que eu vou dizer. E aí, eu pronunciei também no evento, e eu citei, olha, eu não sei por que vim a Campinas. Porque eu estava programado para outro estado, mas o Senhor disse, não, você não vai se organizar para ir a esse estado. Você vai se organizar para ir a Campinas. E o Senhor me mostrou os 2 guarda-chuvas. Esses 2 guarda-chuvas eu vi dezenas e dezenas de vezes até o dia em Campinas. Então, quando eu cheguei em frente do Gran House, eu tive uma visão. O Anderson olhou para mim, eu tive uma visão em frente ao Gran House. E falei também para a Vívia, que eram os organizadores do evento. Quando eu estava pregando no Gran House, no evento em São Paulo, eu falei, gente, eu vim aqui porque eu vi 2 guarda-chuvas em São Paulo. E esses 2 guarda-chuvas representam proteção sobre sol, sobre chuva, sobre qualquer coisa. É proteção. E aí eu pronunciei isso no evento. Para quem estava no evento, ouviu eu pronunciar isso no culto, no Gran House Evento lá em Campinas. E aí o meu amigo Anderson Luiz, que está aqui na live no canal Amadas, ele está aqui, ele me mandou uma matéria jornalística. Fumaça causa evacuações, né? Fumaça causa evacuações em aeroportos fechados. 46 cidades de São Paulo estão em situação de emergências para queimada. Fumaças causa evacuações em aeroportos fechados. 46 cidades. 46 cidades de São Paulo estão em situações de emergência, de queimadas. E aí o meu amigo do Landa Luiz manda para mim isso. E ele pergunta o seguinte, eu vou colocar aqui perto do microfone. Autorização a você, Anderson Luiz. Vamos lá. O senhor teve a visão do... Paz do Senhor, apóstolo, tudo bem? Apóstolo, o senhor lembra que o senhor teve a visão do guarda-chuva, né? Aqui para a cidade de Campinas. O senhor falou que o guarda-chuva significava proteção. Agora eu não lembro se o senhor falou isso em uma live, mas eu acho que o senhor não chegou a mencionar. Mas em conversa comigo, o senhor falou assim que ia acontecer algo aqui em São Paulo, e que Deus, e que você estava entendendo que Deus estaria protegendo Campinas, que precisava vir fazer esse evento em Campinas, porque haveria uma proteção em Campinas, né? Pronto, vocês estão... Deram para ouvir aí esse áudio? Vocês deram para ouvir? Foi agora que o Anderson Luiz mandou para mim. Deram para ouvir esse áudio? Deram para ouvir esse áudio? Deram para ouvir? Pronto. Eu vou colocar novamente, tá bom? Olha, isso foi agora, hein? Paz do Senhor, apóstolo, tudo bem? Apóstolo, o senhor lembra que
o senhor teve a visão do guarda-chuva, né? Aqui para a cidade de Campinas. O senhor falou que o guarda-chuva significava proteção. Agora eu não lembro se o senhor falou isso numa live, mas eu acho que o senhor não chegou a mencionar. Mas em conversa comigo, o senhor falou assim que ia acontecer algo aqui em São Paulo, e que Deus, e que você estava entendendo que Deus estaria protegendo Campinas, que precisava vir fazer esse evento em Campinas, porque haveria uma proteção em Campinas, né? Pronto, deram para ouvir, botei novamente. E eu falei em 2 lives, se não me salva a memória, tá? Em 2 lives. Em 2 lives eu falei, graças a Deus que eu tenho vocês para vocês dizer, eu ouvi isso em live. Eu fui a Campinas e não entendi por que ia a Campinas, porque praticamente eu estava direcionado a ir outra cidade, que eu não tinha ido. Aí eu disse, eu já fui em São Paulo 2 vezes, você não vai na capital, você vai em Campinas. E o Senhor me mostrou o guarda-chuva. E na época não estava nem com condições de ir a Campinas, porque o evento custa caro. E nós não cobrávamos nem um centavo. Alugar um espaço é caro, 14 mil reais um espaço. Passagem aérea, mais de 11 mil, porque não são uma pessoa só. Né? Hospedagem e tudo ultrapassou 32 mil para estar em Campinas. E nesta época o Senhor não tem condição de ir. Aí o Senhor disse assim, eu vou preparar as condições, mas obedeça e vá a Campinas. Então eu fui a Campinas. E tudo que eu consegui ver foi 2 guarda-chuvas. E eu citava isso várias vezes. E essas queimadas que nós iremos orar agora, que estão atingindo 46 cidades do interior de São Paulo, e o Brasil, nesse exato momento, outras partes estão passando pelas mesmas situações. Alguém me perguntou sobre o sonho do dia 13/2 de 2024. O sonho do dia 13/2 sobre uma fogueira que não cessava e que ia pegar em vários estados da Federação Brasileira. E eu respondi a essa pessoa que a fogueira é o que iria acontecer politicamente sobre o território nacional brasileiro, para Deus libertar o território nacional brasileiro. Na live do dia 22 agora, do 8 de 2024, eu disse algo de 20 em 24 horas pelo Espírito. De 20 em 24 horas vai sair coisas grandes que vai sacudir os alicerces, vai dar combustível ao povo, mas é de 20 em 24 horas. De 20 em 24 horas. Irá crescer. O mal não conseguirá mais avançar 1 milímetro em território nacional brasileiro. Eles podem ir a todo centro que fazem trabalho para coisas ruins, coisas más, né? Coisas más, que todos, aonde recebê-lo, vai ter uma ordem do homem de branco. Se eles não disserem isso, eles estão comendo dinheiro de quem está fazendo. Mas a ordem é essa. Mas o homem de branco, eu creio que vai determinar. Nós não podemos mais interferir na nação brasileira. Está sob a proteção do homem de branco. E isso é real. E sobre Campinas, a proteção que eu vi sobre o guarda-chuva, que não permitiria que Campinas fosse atingido por este fogo. Que Campinas fosse protegido e que tivesse uma proteção. A fumaça pode alcançá-lo, mas com grandes proporções, como tem os outros municípios, não, por causa dos 2 guarda-chuva que eu vi em Campinas. E quando eu estava pregando no Gran House,
Eu fiz um clamor sobre Campinas. E quando eu cheguei no evento, eu fiz um clamor sobre Campinas. E disse: Senhor, não sei por que tu me trouxe a Campinas, mas em Campinas eu estou. E o Senhor irá proteger Campinas por causa da visão que eu tive no monte sobre esses 2 guarda-chuvas que o Senhor estava dando no monte. O Senhor irá proteger. Então Deus assim fez. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos levantar um clamor por Campinas, por São Paulo, e aonde quer que esteja essa queimada, vamos levantar um clamor. O único fogo que não vai cessar é o fogo que Deus disse que não iria cessar. Que é sobre a política brasileira, sobre todos os acontecimentos que de cada 24 horas vai acontecer em cada 24 horas, que vai balançar todos os alicerces. Não vai ter como, não existe ninguém que consiga aplacar esse fogo. Não existe. Ao erro dos seres humanos, dos líderes, dos presidentes, Estados Unidos, China, Japão, de todos os presidentes constituídos de forma democraticamente, ou de outros países que têm ditadores ou generais nos seus comandos, o único erro dele, gravíssimo e poderoso, é saber que eles nasceram. É não entender, não saber que eles nasceram de um ventre. E que o fôlego de vida, quem assoprou foi Jesus de Nazaré. O fôlego de vida, quem assoprou foi Jesus de Nazaré. E que ele tem o comando do céu, da terra, do mar e do quinto dos infernos. E que horrenda coisa é, apóstolo Paulo já cita, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Compartilhe esse link com mais 1000 pessoas, que está aí o link, você pode compartilhar. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E quando um ser, ou líder, presidente, ditador, general, rei, chega, ou qualquer nação mundialmente falando, cai na mão do homem de branco, rei dos reis, senhor dos senhores, general de guerra que nunca perdeu luta, nunca perdeu batalha, não existe defesa contra este poder. Não existe defesa contra este poder. Vocês estão entendendo? Que o que está acontecendo aqui é espiritual, já venho dizendo faz tempo? Vocês estão entendendo? Que em cada 24 horas as coisas só vão piorar em situação política, porque em uma live eu estava aqui, eu digo, Deus pode agir a partir de hoje para libertar o Brasil, Deus pode agir a partir de hoje, todo mundo disser pode. Desde aquele dia começou. Então, a verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. Somente a verdade vai prevalecer. Somente o bem em território nacional brasileiro vai prevalecer. Ele pode ter prevalecido durante alguns tempos, alguns meses, mas o Senhor chega e diz, agora basta. Agora basta. Eles podem ter prevalecido durante alguns meses, mas aí o Senhor diz, agora basta. Agora basta. E agora basta verdadeiramente. Tá certo? Isso fique bem claro e desenhado para qualquer pessoa. Nós vamos levantar um clamor sobre a cidade. Gente, é necessário levantar esse clamor. Vocês não moram nos Estados Unidos, nem na França, nem na Inglaterra, em outro país. Vocês moram no Brasil. Até mesmo brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Flórida, em qualquer outro país de cidade dos Estados Unidos, estão orando pelo Brasil. E uma pessoa qualquer sem um pingo de entendimento sabe que as decisões e que os momentos são decisivos. E Deus garante, eu não vou voltar atrás. Não vai ter como voltar atrás. Não terá como voltar atrás. Você sabe um rolo compressor de 1 bilhão de toneladas? Um rolo compressor de 1 bilhão de toneladas vai passar por cima de todas as pessoas que quiserem se opor o bem em território nacional brasileiro.
um rolo compressor de 1 bilhão de tonelada vai passar por cima de todas as pessoas, seja quem for, que tentar não fazer o bem em território nacional brasileiro. Porque a mão do homem de branco, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do general que nunca perdeu luta, nunca perdeu batalha, está sobre o território nacional brasileiro. Lógico que na hora de um confronto, eu dizia há 2 meses, existem percas, tanto de um lado como do outro. Quem vai a uma guerra, algum dos lados sai ferido, outros do lado sai ferido, mas de fato que o mal não prevalecerá sobre o território nacional brasileiro, porque a mão do homem de branco, general de guerra, que nunca perdeu luta, nunca perdeu batalha, está sobre o território nacional brasileiro. Agora vamos orar. Vamos orar pelo território nacional brasileiro. Vamos orar por São Paulo e pelas queimadas em São Paulo. E eu quero convidar você a convidar a sua família nesse exato momento a fazer uma intercessão. Será que você pode fazer isso? Convidar a sua família nesse exato momento para fazer uma intercessão. Já coloca água também, para que nós possamos orar pela água, para que todos possam receber curas, milagres, prodígios e maravilhas através da live. Deixa teu linkzinho, ó, que é a tua curtida, sabe? 1000 pessoas agora, 1000 pessoas agora de uma só vez, 1000 pessoas. Curte, dá curtida agora, 1000 pessoas de uma só vez. Dá uma curtida agora, por gentileza, e seja abençoado em nome de Jesus. Já vou deixar água para ungir e nós iremos fazer um clamor pelo território nacional brasileiro. Por essas queimadas em São Paulo e em alguns estados da Federação Brasileira, vamos fazer um clamor nesse exato momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, tá bem? Convido você a convidar a sua família para participar deste clamor pelo território nacional brasileiro, pelas queimadas em São Paulo, em mais de 46 municípios de São Paulo, né, estão afetando os aeroportos, para que Deus possa cessar. Vamos clamar. A Bíblia Sagrada me ensinou, eu aprendi, passo para vocês. Devemos nos alegrar com o que se alegra e devemos chorar com aqueles que choram. Deixa eu beber um pouco d'água. Senhor amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus, Pai, eu quero agora profetizar e quero ministrar sobre a autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, toma todo o território nacional brasileiro, toma o estado de São Paulo inteiro em tuas mãos, os municípios em São Paulo que estão sendo atingidos pelo fogo, pela fumaça, a mudança climática, porque isso já dizia 4 meses atrás, ou mais de 4 meses, 5 meses, queria ter brigas nos céus e que a mudança na terra, no céu e nos ares iriam acontecer por causa da briga dos anjos de Deus contra os anjos caídos. Briga entre os anjos de Deus contra os anjos caídos. Milhares e milhares de luzes foram vistas em todo o território nacional brasileiro, chegou a espantar milhares de pessoas. Ou a ciência dizendo meteoro como nunca visto, de proporções grandes, mas nós sabemos que isso é a briga espiritual que já foi dita há 5 meses, aqui há mais de 5 meses, no dia 13 de fevereiro de 2024. Então Deus possa abençoar agora Campinas, Deus possa abençoar grande São Paulo, Deus possa abençoar todos os municípios de São Paulo, e aonde estiver queimado em território nacional brasileiro, o clima está mudando, o céu está ficando cinzento em várias cidades do Brasil, e ainda milhões de pessoas ainda não acordaram para isso. O clima está ficando cinzento, o céu está mudando, mas milhões de pessoas não acordaram para isso em território nacional brasileiro. Mas, Senhor, pela parte espiritual da qual o Senhor me mostra, não tenho dúvida, tenho certeza plena e absoluta, os teus anjos irão aplacar isso para que os seres humanos não sofram com tanta proporção, sabendo eu que é uma briga espiritual que foi travada aqui em território nacional brasileiro. E não se apagará até que o Senhor liberte toda a nação brasileira. Quem fala é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
Jesus de Nazaré, general de guerra, que nunca perdeu luta, que nunca perdeu batalha, e que pelas famílias de bem em território nacional brasileiro, pelo futuro das crianças do território nacional, ele está se levantando e aos olhos, simplesmente aos olhos nus, todos irão ver o que o Senhor irá fazer. Não existe nada ao contrário, a moralidade, a verdade, a vergonha, o certo e o correto em território nacional brasileiro, em cada milímetro que consiga ficar de pé. O Senhor diz, o Senhor fala, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E ele cumpre a toda a nação brasileira, toda a família que está nesta live agora, representando cada um de vocês, as suas casas, as suas famílias, pessoas que não estão nos assistindo, mas vocês agora estão representando estas pessoas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Pai, te apresento cada milímetro do território nacional brasileiro. Te apresento cada família que nesse exato momento, cada pessoa que está representando a sua casa e a sua família que está nessa live. Toma todos na tua mão o território nacional brasileiro inteiro e os acontecimentos que irão acontecer nos últimos dias. Meu Deus, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Todas as coisas colaboram e participam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus toma frente e dá paz às pessoas, paz à nação brasileira, liberta de vez por toda em um só golpe tudo que está ao contrário à normalidade, tudo que está ao contrário à justiça, pois a tua palavra diz: bem-aventurado aquele que tem fome e que tem sede de justiça, pois eles verão a Deus. Pai, consagra esta água. Quem beber desta água vai receber cura, milagre, prodígio e maravilha. A água que está na casa dos teus filhos, a água que estão na casa de teus filhos, eu consagro em nome de Jesus. Recebam cura, prodígio, recebam milagre, recebam maravilha, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês sobre a face da terra. Bebam dessa água. Grandes coisas estão para acontecer na nação brasileira e nada e nem ninguém poderá impedir o agir do Eterno. Tudo está determinado por Ele e no tempo oportuno irá acontecer. Toda a verdade encoberta virá à tona e o Brasil e o povo brasileiro sairão beneficiados pelos feitos do Senhor. Custe o que custar, mas as palavras de Deus não caem por terra. Toda a promessa que Ele fez sobre esta nação, Ele é fiel para cumprir. Ainda que muitos trabalhem contra, tudo voltará para o seu devido lugar. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Que o Senhor continue lhe usando como tem feito nesses últimos dias. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários, pois a sua opinião é de grande valia para nós que fazemos este canal. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.